Estamos aqui para mais um PapoCast maravilhoso. Hoje com uma pessoa... Eu não vou falar não, deixa pra ela. Hoje é o nosso 38º PapoCast e hoje, para nossa alegria, né, e termos aqui de passagem rápida assim pelo Brasil, né, conseguimos fisgá-lo, né, aqui um pouquinho. Quase que um rápido. É o grande pianista Marcelo Amaral, que para nós é uma honra tê-lo aqui, porque nós já fizemos, de todos esses que a gente fez, já tem várias experiências, seja professores aqui que são da escola, que são fora da escola, já tivemos maestro, a Zezé também fez o PapoCast aqui, aí tivemos produtores musicais, aí onde tivemos, semana passada, o Zé Carlos, que é da Freenote, que é de editor de partituras, de métodos, então a gente tenta variar. E hoje, tivemos o Ariel, que também já teve experiência fora do Brasil, mas não ficou no Brasil, voltou, né? E aí a gente quer saber um pouquinho mais aí do seu universo, né? Como é que começou e você está lá, quanto tempo que você está lá por fora, quais são os seus planos depois para frente de carreira. E assim é uma coisa assim bem informal, né? Que a gente vai ter e conseguir tê-lo pego aqui nos últimos poucos dias que ele está em São Paulo. Te agradeço, muito obrigado por estar aqui conosco, viu, Marcelo? Então, como a gente acaba, né, não sei, começando, né? Vamos começar mesmo, né? Então, é o seguinte, uma das primeiras perguntas básicas que a gente faz, né? Quando é que a música entrou na sua vida, né? Assim, depois da segunda parte, a parte profissional, né? Mas primeiramente, como é que a música começou a aparecer em você, se foi um instinto seu, se você teve influência, se não teve, contar um pouquinho lá de trás, não está muito tempo, mas lá de menino, Marcelinho menino, né? Bom, eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul, então eu venho de uma família rural praticamente e não existe nenhum músico na minha família, então eu não tive assim, esse privilégio de nascer numa família musical, eu nunca fui um garoto prodígio, nada dessas coisas, mas eu sempre falo assim que meio que a música me escolheu, porque quando eu tive a oportunidade de ir para a escola, a gente trabalhava com a família, eu cresci muito próximo da minha família, e quando eu tive a oportunidade de ir para a escola, como muitas dessas escolas do interior do Brasil, elas são de frente para uma igreja. Sim. E obviamente, na época em que eu nasci, nos anos 70, sempre existe toda uma estrutura em volta desses colégios, dessas escolas onde as crianças iam estudar. E eu me lembro muito bem de várias situações diferentes em que eu encontrei a música clássica, porque eu não cresci nesse ambiente, a gente não tinha formação nenhuma musical, e eu me lembro de ir para a escola e de escutar alguém tocando piano do outro lado da rua. E na igreja católica, a gente ia à missa, existia um irmão, né, que é o irmão Podroni, Pedro Milanese, nunca vou me esquecer dele, porque ele praticamente foi o meu primeiro professor de piano. Ele tinha uma formação de seminário, não era uma formação profissional, obviamente é uma coisa quase semi-amadora, a gente poderia dizer, porque essas pessoas também são meio que autodidatas, como eu acabei sendo quando eu aprendi a ler notas musicais com ele. Hoje em dia, quando a gente vê a história dos pianistas, falar assim que eu comecei entre 8 e 9 anos, eu diria que eu comecei muito tarde. Para quem quer fazer uma vida, uma carreira profissional. Mas eu também houve uma situação muito interessante, porque ele era uma pessoa muito afetuosa, e eu acho que isso faz muita diferença para uma criança quando o primeiro contato dela com música também se conecta com uma coisa, uma afetividade, quer dizer, a maneira em que a música é demonstrada àquela pessoa já é imediatamente com essa conexão afetuosa, de que é uma coisa especial, de que é uma coisa bonita. E mais humanizada também. Mais humanizada. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, embora não foi uma formação profissional, acadêmica, muito amadora, muito precária, porque eu me lembro direitinho que eu desobedeci, né? Porque a gente tinha que sair da escola e ir para casa, andar vários quilômetros para voltar para casa dos meus pais, e eu simplesmente atravessei a rua e fui lá ver aonde estava vindo aquele som. E ele já era uma pessoa assim, ele tinha muito carinho com as crianças, muito cuidado, e ele já veio, ele já saiu da mesinha dele e veio me acolher e falou: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. E aquilo para mim foi como uma coisa mágica, eu nunca tinha visto um instrumento,
E eu fiquei bastante fascinado. Eu imagino, hoje em dia, quando eu penso, assim, tento me recordar, obviamente ele não era uma pessoa que tinha uma formação técnica musical especial, mas aquilo era tão diferente da minha vida que me fascinou. E tinha uma professora de geografia também, depois já, uns anos depois, poucos anos depois, eu acho, que era a única pessoa na nossa cidade que tinha uma coleção de LPs de música clássica. Ela veio do sul e tinha essa influência europeia das famílias que migraram para o sul do Brasil. E eu me lembro que uma vez ela me convidou para escutar esses LPs, ela até me emprestou, e minha mãe conta histórias de que os meninos estavam todos brincando na casa dos meus avós e que só tinha uma vitrola na casa da minha avó e que eu passava horas escutando música clássica e ninguém entendia por quê, eu não queria brincar, eu só ficava naquilo ali. Então eu acho assim, de uma certa maneira, a música me escolheu. Não foi nem eu que escolhi a música, não houve uma identificação imediata. Eu acho daquilo, que várias pessoas que a gente entrevistou aqui sempre teve, acho que todo mundo que está numa profissão sempre, logicamente, a música escolheu e às vezes em determinados pontos, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, Sim. Mas na maioria sempre teve às vezes a influência dos pais, não que às vezes sejam pais que às vezes tocassem, mas que ouviam muito música clássica, que gostavam de ir no teatro, assistir. Mas aí no seu caso é uma coisa inexplicável, né? Não, para mim é completamente realmente contrário, porque na verdade assim, para os meus pais foi uma coisa muito complicada. Meu pai era um homem bastante humilde, sem formação nenhuma, e viveu no campo, né? Era agropecuarista, a família toda de açougueiros, cuidando de sítios. Meu filho quer ser pianista. pianista. Meu filho agora quer ser pianista. Então eles não entendiam muito. Né? E também tinha essa coisa das condições sociais que eram reais, né? Meus pais não tinham condições de se imaginar comprando um instrumento. Bancar o curso, regular, né? E aconteceram coisas assim muito interessantes, porque meu pai era completamente contra e a minha mãe era uma pessoa que é uma pessoa inacreditável, porque ela tem uma história incrível de emancipação como mulher, como pessoa que foi estudar depois de ter filhos e tudo. E ela fez de tudo para deixar os filhos escolherem e viverem os sonhos deles. Então ela é talvez a maior influência nessa minha história, mesmo não tendo nenhuma noção sobre a música clássica ela mesma, ou o contato com a música clássica. Então ela deixou que eu começasse a ter aulas de piano com o irmão Aldoni, escondidos do meu pai. E muitas vezes ela se preocupou, porque às vezes eu ia para lá estudar, depois que eu saía da escola, e eu era muito jovem, eu tinha 8 anos e meio, e eu ficava o dia inteiro, horas. E aí eles me procuravam pela cidade inteira, mandaram a polícia me procurar, e minha mãe finalmente pensou em ir para lá, né? Foi ali, era do lado da igreja, eles tinham construído umas, digamos assim, uns buraquinhos com pianos, com as portas perfuradas, e ele dava aula com todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer, era uma coisa completamente louca. E o irmão Aldani dizia assim, olha, Marcelo tá aí, desde tarde, já era de noite. Nem almoçou, nem tomou nada, eu estava completamente fascinado. Então aí foi que, pelo menos minha mãe entendeu que essa história do piano era uma coisa mais séria do que ela imaginava. E aí foi a primeira vez que ela resolveu. Eu lembro que o irmão Aldani falou para minha mãe, como eu disse, não tem nada que eu acho que seja extraordinário, tem a ver com as circunstâncias e com o ambiente onde eu cresci. Mas o irmão Aldoni disse assim, não há nada mais que eu possa ensinar para esse menino, você tem que levar ele para o conservatório. E eu estava com 11 anos de idade, né? Então eu fui praticamente autodidata, porque ele só me ensinou a ler. Numa época que nem tinha tanta coisa para você ser autodidata, não tinha, né? Se fosse tanto. Hoje já seria até mais fácil. Seria diferente. Mas né? não tinha informação. Não tinha, não. A gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha isso. Marcelo, você falou uma coisa que eu achei fascinante, que os outros meninos, as outras crianças queriam brincar e você queria ficar ouvindo música. Eu me atrevo a falar que o seu brinquedo era esse, no momento. Com certeza. Porque você entrava vamos dizer assim, a gente chama de flow, né? E você não queria saber de mais nada. Né? E indiretamente você estava se alimentando do que você tanto tinha anseio, né? Que é a música. Isso é fascinante. Sem nem porque você fala que realmente escolheu, porque é uma coisa Exato. assim totalmente fora do pai, não é que ninguém obrigou você a ir, nada disso, né? E aquilo de completar, né? Isso Claro. que é, porque um menino de 8, 9 anos, o que mais quer fazer é brincar. Jogar bola, Não, eu também. E aquilo,
podia ter, mas aquilo te completava, assim, de uma maneira que Sim. Eu acho que a arte em geral e a música, com certeza, todas essas formas de linguagem abstratas, Sim. elas dão uma possibilidade que é muito mais do que uma forma de, digamos assim, de escapar, né? Assim, toda a atração de uma pessoa que vive num ambiente com certas dificuldades, com certas limitações, ela vai tender a se direcionar para uma coisa onde ela se encontra, ou onde ela encontra conforto, ou onde ela se identifica. E eu acho assim, que tinha muitas coisas na minha personalidade, no ambiente onde eu estava vivendo, como eu estava crescendo, que já estavam claras e que eu não me sentia como se eu fosse realmente pertencente àquele ambiente. Sim. E a música foi uma forma de linguagem onde eu me encontrei, né? Também porque eu acho assim, toda criança, mas toda pessoa em geral, precisa ter experiências de sucesso. Quer seja na escola, porque você é bom em matemática, você é bom em português, você joga futebol, você se identifica com alguma coisa. E de uma forma ou de outra, o piano era aquilo no qual eu me destacava, quer dizer, me fazia diferente. Sim, eu era diferente, sim. Mas eu tinha medo de ser diferente, e aí eu tinha problemas com a aceitação, mas o piano me fazia diferente, mas diferente especial. Porque os outros não faziam, ou porque eu fazia melhor. Sim. Isso eu acho que é um processo Não, natural. Sua autoestima, né? Começa a trabalhar Começa dentro daí, de você, começa né? daí. Porque a gente tem que ter alguma habilidade, né? Claro, alguma coisa que você sinta-se bem, né? Porque senão você vai se sentir sempre um loser, né? Sempre um perdedor, né? Mas é interessante. E aí, como é que você conseguiu encaminhar os estudos aí? Foi pro conservatório? Foi um processo, eu diria assim, foi um processo muito caótico, porque como a gente não tinha formação nem informação, Sim. Primeiro eu fui para um conservatório na cidade vizinha de Dourados. Então, obviamente, naquela época, a minha ideia, eu estava indo para um lugar mágico, né, onde outras pessoas tocavam piano, o nível era muito mais alto, mas não era assim a realidade dos conservatórios europeus, ou dos conservatórios da cidade de São Paulo, do Rio, onde já existia uma tradição pianística muito maior. Sim. Então, assim, teve influências, teve professoras naquela época, eram todas mulheres, que exerceram uma certa influência, mas também no conservatório eu tinha essa ânsia, esse desejo, né, de fazer as coisas, de tocar tudo aquilo que eu não podia, que eu não estava preparado, e eu não tive assim aquela formação técnica que eu hoje sei que teria sido necessária. Não, mas tem te ajudado um pouco no processo, né? Claro, mas de qualquer forma eu me desenvolvi, e aí cada vez mais o piano ocupou mais espaço assim na minha vida, como pessoa jovem, e aí chegou um certo momento onde a mistura entre ter que ir para um ginásio melhor, onde eu pudesse ter uma formação melhor, e também ter uma formação mais avançada pianisticamente, se tornou uma prioridade. E aí foi aquele momento em que eu deixei a minha família, né? Eu fui ser completamente independente aos 15 anos de idade, fui para Londrina, no Paraná, e lá eu tive encontros muito especiais com pianistas muito mais... Tutoria de alguém? Como que você ficava? Eu fui uma vez, eu fiquei com uma tia minha a princípio, eu estava estudando numa escola particular, no começo, porque eu fiz uma arte muito grande, porque os meus pais não tinham grandes possibilidades. Minha mãe, ela lutou muito para proporcionar esse estudo, né, que era essencial para ela, essa ideia de que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tomar da gente. E eu queria, obviamente, estudar piano. E eu fui estudar com uma pessoa que é uma grande amiga minha, a Valderez, que é uma pessoa muito especial para mim, porque ela era uma professora brilhante, mas ela se sentiu com muita responsabilidade diante do meu entusiasmo e do meu desejo de estudar. E ela falava assim, eu não sou a pessoa certa para você, eu tenho que te levar para o meu professor. E naquela época existia um pianista que era muito conhecido, especialmente aqui em São Paulo, que era o Antônio Geraldo de Lorenzo, que veio da escola Magda Tagliaferro, que foi um grande professor de várias gerações aqui, e ele ia para Londrina só uma vez por mês para instruir outros professores. E foi através da Valderez e de uma outra pianista que se tornou importante para mim, que eu comecei a ter aulas com o Antônio Geraldo de Lorenzo, que foi uma loucura, porque ele olhou para mim e falou assim, da onde saiu esse menino? Né?
que não tem técnica nenhuma, não sabe usar os pedais, que está tudo errado. Mas foi um momento importante, porque ele foi a primeira pessoa que começou a falar sobre o que o piano poderia ser de uma maneira que eu nunca imaginei antes, né? Foi a primeira vez que eu comecei a estudar escalas e fazer todo esse processo que faz parte da formação pianística. E ele tinha uma assistente, a Magali Kleber, que hoje em dia também é muito importante na Universidade de Londrina, com formações pedagógicas, musicais, que foi daí a grande influência, porque a Magali era uma das melhores alunas dele, ela tocava extremamente bem e ela me apoiou muito nesse processo da minha formação quando eu estava em Londrina. Inclusive foi a primeira pianista que eu admirava, com quem eu tive a oportunidade aos 17 anos de fazer um concerto a quatro mãos com ela. Então aquilo para mim foi uma coisa assim muito mágica, porque você é jovem, aí você sai nos jornais da cidade, você tem uma experiência que é enorme para você. Eu acho que começa assim, te dar aquela certeza, né, de que é isso que você quer mesmo profissionalmente. Sim, não? Mas eu acho que é tudo através de uma grande ingenuidade, para falar a verdade, porque eu não tinha noção realmente. Deixa eu aproveitar esse momento para perguntar algumas coisas. A primeira delas, que você deve ter se tocado depois, foi a percepção, que ficou bem aguçada nesse período, eu imagino. Segunda coisa, você não tinha a noção de quem era o De Lorenzo. Você não tinha noção. Eu imagino que você também não tinha noção, porque era o professor dela, você sabia que era o professor dela. Pessoa importante. Mas você não sabia a importância que ele tinha. Né? E a terceira coisa foi a generosidade que ela teve de falar assim, eu não sou professora. E a humildade que ela teve de falar, eu não sou professora. Saber, porque tem uns professores que infelizmente ficam... mas é uma qualidade humana essencial. Assim, Sim. eu acho, assim, é uma coisa que eu nunca esqueci. Eu acho que talvez esse tipo de comportamento dessas pessoas que entraram na minha vida formaram muito mais parte da pessoa que eu sou hoje do que qualquer outra coisa. Com certeza. Porque eu acho que assim, você precisa ter uma grandiosidade enorme. O que eu estou falando, a Vanderlei era uma pianista extraordinária. Sim. Mas ela não se considerava boa o suficiente, porque ela sentiu aquela responsabilidade. E então ainda hoje ela fala assim, imagina, você tocava a primeira vez melhor do que eu depois de estudar. É impossível. Assim, com todo o talento, toda a predisposição musical que eu com certeza tinha, porque senão essas pessoas não teriam me apoiado. Acreditava em você, né? Apesar de você não fazer escala, não tinha pedal, tocar assim, apesar de mim, a forma de tocar, né? Apesar de mim. Realmente ele viu em você que você tinha um potencial, né? Mas eu acho assim, para completar a sua pergunta, eu acho que na minha geração a história era diferente. Eu sabia quem era o De Lorenzo, porque quando houve aquela oportunidade, eu fiquei muito curioso. Era muito difícil você descobrir a informação, mas obviamente eu fiz milhões de perguntas e as pessoas que estavam em volta, elas falavam. Então aí foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, não, já devia ter uns 16 anos. E aí, deu friozinho na barriga? No primeiro contato? Nossa, deu muito friozinho na barriga. Deu muito várias vezes. Também porque você tinha um respeito, assim, era uma coisa diferente. Eu acho assim, hoje em dia a acessibilidade, ela cria uma certa igualdade que não existe. Sim. Ela cria uma falsa impressão de que nós somos iguais, mas não existe isso. E naquela época eu sabia que eu era uma formiguinha, entendeu? Então assim, eu escutava atrás da porta o De Lorenzo se aquecendo, estudando. Eu nunca vou me esquecer dele praticando as passagens difíceis das valsas de Chopin. E eu nunca tinha escutado uma pessoa tocar daquele jeito. Hoje eu conheço pianistas muito maiores do que ele era. Mas para aquele momento foi uma coisa assim extraordinária. E aí eu entrei dentro daquele conservatório, que era a Escola Mãe de Deus, as irmãs lá de Londrina. E tinham pessoas tocando incrivelmente em volta, nas salas de estudo. Foi a primeira vez que eu vi alguém tocar sonata patética. Eu tinha 16 anos, nunca tinha conhecido aquele repertório antes, né? Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa e é um processo diferente. Por exemplo, hoje em dia você pode entrar na internet e ouvir tudo, e ninguém acaba ouvindo nada. Né? Eu vejo pelos meus próximos alunos na Alemanha mesmo. Mas naquela época existia essa sede, né, esse desejo. Então eu queria ter acesso às partituras, eu ia às bibliotecas, eu queria ler tudo que era possível, mesmo que eu não conseguisse tocar. Então foi um processo que desencadeou naquela época. E uma curiosidade, e foi aí que eu fui me dando conta, por exemplo, que existiam pessoas fazendo carreira como pianistas, que esses pianistas que eu ouvi
nos LPs, né, porque não tinha CD, eram realmente pessoas que não eram assim esses só gênios, mas que existiam pessoas que faziam carreira, faziam seus concertos, exatamente, né? que vivia esse sonho, essa coisa mágica que eu não sabia que seria acessível para mim de alguma forma ou não. Né? Então, mas é óbvio, eu não conhecia ele de fato, eu não sabia da história dele, mas eu tinha entendido que ele era uma pessoa superior, muito importante. Então, ele já era um senhor. E eu acho assim, eu sempre tive sorte de ter relações muito boas com pessoas muito mais velhas. E eu sempre fui criado num ambiente onde a ideia do respeito era uma coisa muito forte. Então essa coisa assim da deferência, de tratar bem uma pessoa que tem mais idade, da ideia que uma pessoa que tem mais idade automaticamente merece o teu respeito, a sua atenção. Você não, assim, hoje em dia a juventude tem uma facilidade muito grande de contradizer alguém, né? Eu jamais pensaria em falar não, mesmo que eu discordasse. Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu disse não para o meu pai, eu tinha 21 anos de idade. Né? Então era uma história completamente diferente. Eu acho que isso também cria essa magia da sua predisposição, da sua disponibilidade de querer se fazer merecedor de alguma coisa. Sim, é verdade. Né? Assim, eu não tinha condições financeiras, ele criou condições para eu poder estudar com ele, e aí ele foi a primeira pessoa que falou que eu precisaria estudar com a assistente dele, porque eu não tinha como só ter aulas uma vez por mês quando ele estivesse lá, era muito jovem, tinha muita deficiência. Ela ficava em Modena. E essa assistente era a Magali Kleber, que é uma pessoa com quem eu passei a estudar daí durante alguns anos e que se tornou uma pessoa também muito importante, que foi a primeira pessoa, quando nós fizemos esse concerto a 4 mãos, ela me levou, me trouxe até São Paulo para a gente ter aulas naquela época com a Daisy de Luca, que é uma grande pianista, uma grande professora. E foi o meu primeiro encontro com uma pessoa ainda mais fascinante, porque a Daisy sempre foi uma personalidade inacreditável. E eu me lembro assim, que aquele primeiro encontro que eu tive com a Daisy criou também um desejo de estudar com aquela pessoa, de vir para São Paulo. E é muito interessante como que a gente projeta a vida da gente e as coisas acabam acontecendo. Sim. Porque eventualmente eu me tornei aluno da Daisy de Luca. Mas, na verdade, era assim, era só um sonho inatingível. Porque antes da Daisy eu acabei estudando com a Lina Pires de Campos, por um caminho meio torto, então tudo para mim foi meio assim difícil. Sim. Inclusive, eu não tenho nem vergonha de falar que quando eu prestei vestibular para a faculdade de música, eu não passei na prova na primeira vez. Eu tive existia uma coisa no Santa Marcelina que era como se você tivesse um ano de carência, assim, você entrava, mas você tinha que refazer a prova. Como se você tivesse um ano de preparação. Não entra direto. Não entra no currículo regular. Regular, então era você assim. faria um ano a mais, né? A faculdade provisória. Era um ano preparação. Então também eu acho fantástico isso. Mas é uma coisa difícil, porque você tem que lidar com a sua própria ansiedade? Não, com a sua própria mediocridade, com a sua própria deficiência. Não é que é uma mediocridade, porque até então, nesse momento, você tinha toda a técnica do piano. Mas mas o básico, assim, mas você não tinha o resto que às vezes numa universidade você precisaria. Né? Mas eu acho que eu não tinha nem toda a técnica necessária. Não. Eu acho que eu tinha, assim, demorou muito tempo para mim entender o que era necessário. Demorou muito tempo. Assim, a minha trajetória foi muito mais longa. A gente fala, por exemplo, late bloomer, os que florescem mais tarde, né? Eu acho que é um pouco da minha natureza mesmo. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Você falou que do lance da sua, que você falou da sua mediocridade, né? Mas a sua régua já estava bem alta, né? Concorda? Porque assim, uma coisa você fala assim, eu me acho medíocre no meio dessa turminha aqui. Aí você sobe 2 pontos o nível, que você fala assim, pô, eu tô medíocre pra essa turminha inteira. Isso que eu quero dizer. Cada vez, então, na turminha que você eu sempre ficava olhando para frente, as pessoas capazes de fazer os melhores, né? E notava que eu não tinha assim aquele nível ainda. Então assim, eu acho que é parte do processo de uma pessoa, né? É muito difícil para as pessoas querem aceitarem onde elas estão.
Sim. E eu tinha assim um pouquinho do problema que eu acho que eu não me reconhecia onde eu estava. Também é uma coisa que depende da maturidade e do ambiente que você cresce, né? Assim, da formação que você tem. Eu hoje sei o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz, mas naquela época eu não sabia. Eu tinha uma falta de informação muito grande. É uma maturidade. E quando eu comecei a descobrir o que eu precisava fazer, quando, digamos assim, vamos pular alguns capítulos, quando eu finalmente fui cair nas mãos da Daisy, que aí era uma figura extraordinária, né? Uma história pianística incrível, com uma formação cultural, intelectual, uma mulher que falava fluentemente francês, alemão, quer dizer, que tinha toda aquela coisa que um universo, né? Um universo que realmente era parte da tradição das pessoas que estudavam música seriamente. Então, esses grandes concertistas não são só essas pessoas, têm figuras geniais, autistas que não têm competência social. Mas Cláudio Hall era um homem que falava 5 línguas, que tinha a maior coleção de artigos de arte na casa dele, era um homem que estudava filosofia, que fazia psicoanálise até a última semana antes dele falecer, ou seja, era uma pessoa muito para frente, né? Foi um dos primeiros pacientes de Freud, imagina. Eram pessoas que tinham toda uma filosofia em volta do piano, né? Então, assim, acho que a gente também no Brasil nem sempre teve essa ideia de que um músico ele está inserido dentro de um contexto cultural. Maior. Aí começa regional, né? Municipal, regional, internacional. Eu vou me atrever a falar uma coisa. É fascinante você estar falando isso, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, o músico, de uma maneira geral, ele é muito focado no tocar. E não tem a preocupação com idioma, educação financeira, pensar como um empreendedor, né? Por que um músico no Brasil, ele é um empreendedor? Ele tem que ser. E se ele não... Ele vai, né? Mas ele vai seguindo. Exato. Ele não pensa. Eu sei até porque às vezes quando eu faço entrevista com algum professor, a gente sempre pergunta, e aí, o que você se imagina? Daqui 5 anos, a pessoa fica às vezes... Sei que tá bom. Eu acho que é muito difícil, assim, na vida é difícil ter esses parâmetros. Digamos assim, até uma pessoa que não faz música não necessariamente tem todas as ferramentas, né? Sim. Mas a gente tem uma tendência a achar, por exemplo, que músico só faz aquilo, é uma pessoa bitolada, uma pessoa que não tem uma visão de outras coisas, né? E aqueles grandes que estão por lá e mostram que é diferente, né? Você tem que fazer parte, né, de um todo, né? E não são só os famosos, todas as pessoas que fazem música profissionalmente, seriamente e vivem de música, elas fazem parte desse contexto. Então, assim, foi uma coisa que para mim foi muito bom ter saído do Brasil, porque eu entendi, assim, toda vez que eu vinha para o Brasil eu pegava um táxi. E aí, essa coisa que tem do brasileiro, que não é do europeu, de ficar conversando, de contar a vida inteira em 2 minutos. Sempre quando chegava na história do que você faz profissionalmente, eu falava, eu sou músico clássico, aí vinha aquela pergunta, mas o que você faz de verdade? Sempre isso. Não é? Então, assim, quando eu fui para um país onde você falava assim, eu sou músico clássico, e as pessoas ficavam admiradas, né? Você entendeu que tinha... a diferença, né? Não é questão do respeito, era normal, porque é uma cultura que inclui. Sim. Você não é fora. Já faz parte do dia a dia deles desde criança, né? Exatamente. Você vai principalmente você pega assim na Alemanha, né? Você pega os alemães, assim... um dos maiores concertos assim que eu vi, logicamente, para mim foi em Berlim, né? Mas já assisti concerto, já assisti ópera lá em Verona, já assisti lá em Lincoln Center, mas em Berlim, até logicamente eu tive o privilégio de ver o Barenboim, né, tocando, regendo, né, o Villazon cantando, quer dizer, eu tive a sorte de um repertório, mas não é só isso, você pega o alemão, né? Se a gente fala assim, o alemão é um povo frio, né? Você pega um alemão, estereotipicamente falando, alemão, austríaco, você imaginar, é diferente, brasileiro, é solto, mas não é. Eu acho que quando você ouve eles tocando, a sensibilidade que eles tocam é uma coisa assim... outra, porque eu acho assim, nós somos um país, um povo jovem.
A Europa é um povo antigo. Mas a Alemanha que passou por instruções, por todos os problemas, tudo, quer dizer. E aí tem todo um contexto cultural que influencia. Também tem a questão da língua, como a língua é construída, como as pessoas falam, né, a coisa da língua formal e da língua informal, que cria distância privada, os valores da sociedade. Ser um país pequeno, onde você não tem, que você pega o Brasil, onde você pega assim, territorialmente diferenças, né, enormes, então, né, por isso que não existe distância, né, física entre nós, né? Nós temos tanto espaço, a gente pode sair correndo a hora que quiser. Eles têm que criar espaços pessoais, e eu acho assim que é uma outra forma, assim, eu aprendi muito a desmistificar esses preconceitos que nós temos, como eu aprendi também fora do Brasil a admirar mais o Brasil. Sim, isso é fascinante, com certeza. Cada claro, um tem, né, alguma coisa de melhor, né? Você se vê num outro ambiente, você se reconhece, assim. Claro que quando eu venho para o Brasil, as pessoas falam assim, mas vocês estão europeizados, são muito alemão. Mas quando eu estou na Alemanha, eu sou muito brasileiro. Dois em um. Isso é bom. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta que são duas. O primeiro momento que você saiu de onde você estava, que você mudou, né, para casa da sua tia, que você entrou num mundo sim real teu. Como foi a reação disso? Porque a mudança deve ter sido um tanto quanto marcante. Claro. E quando você saiu aqui do Brasil e foi para fora, porque aí foi outra mudança marcante. E como esse processo se deu não só no profissional, porque não tem como separar o profissional Marcelo da pessoa. Como se deu isso nos dois momentos? É difícil assim qualificar, porque eu acho assim, a gente aprende a viver vivendo. A vida para mim ela é uma improvisação. Sim. Não tem. Você fala hoje com uma certa idade, você fala assim, se eu soubesse. Você viveu, né? Não existe isso. A gente vive improvisando a vida. E você aprende com a vivência que você tem. Até agora eu não entendi qual é a receita que dá certo. A gente aprende improvisando. Então eu acho assim, aquela primeira mudança, aquele primeiro passo, foi um grande passo, porque eu era um menino do interior, mas eu já tinha tido essa experiência como criança, de largar a Barra da Saia da minha mãe e ter que pegar o ônibus na estrada de terra para ir para o conservatório toda semana. Era uma viagem perigosa para um menino de 11 anos. Existiam assédios, a gente vinha de noite. Não era uma coisa assim, sem perigos. Então eu já acho que naquele processo, naquela história, já se estabeleceu uma coisa que tinha em mim. Eu nunca fui uma pessoa extremamente segura. Assim, uma criança extremamente segura. Não acredito nisso, não. Eu reconheço, assim, quando olho para trás, que eu tive muitas inseguranças. Mas existia alguma coisa dentro de mim, que eu acho que tanto é de juventude como é de personalidade, que é ter uma certa projeção, assim, é como se eu estivesse vivendo uma coisa que ainda não aconteceu, como se eu estivesse me projetando numa realidade que não era minha. Então aquilo te impulsiona, não é? Então você vai vivendo, a porta se abre e você entra dentro dela. Você não sabe se é bom ou se é ruim, mas você segue aquele caminho. Sim. E eu acho que isso é uma coisa do instinto também, essa coisa instintiva de você tem um desejo que rege as suas ações, mas você nem sempre consegue julgar as suas ações, se elas são certas ou elas são erradas. Mas o desejo ele está ali presente, você continua indo atrás. Que vai te impulsionando. E essa coisa de primeiro ir para a casa de uma pessoa da família, embora não foi uma situação boa para mim, foi uma situação bastante abusiva, difícil, complicada, então teve todo um drama ali, até eu viver independentemente da minha tia, depois de pouco tempo, que aí foi uma outra história, porque pela primeira vez na minha vida eu estava completamente sozinho, vivendo numa pressão de estudantes universitários, estudava medicina, e eu tinha 16 anos de idade, indo para o colégio, estudando piano, quer dizer, eu estava numa situação completamente nova, numa cidade muito maior, tinha sido a maior cidade onde eu tinha vivido, com outros desafios, outros dramas, outras possibilidades. Então, aquele foi o primeiro aprendizado. E a gente não sente quando você está assim, digamos assim, na adolescência até a metade dos seus 20 anos, você não sente o tempo, você não pensa no tempo como sendo uma coisa definida, como é uma coisa que tem prazo de validade.
Né? O tempo parece que ele é infinito, né? Que a gente pode correr atrás das coisas sem nenhuma consequência. Ainda mais 15 anos. Exatamente. Então, quando eu estava lá e eu comecei a descobrir essas coisas todas, que você podia fazer faculdade de música, que era uma coisa que eu não sabia, que você podia fazer mestrado, doutorado, que você podia realmente ter toda uma formação acadêmica e possuir alguma coisa voltada à música. Então eu só pensava naquilo, quer dizer, claro que aí você vem para São Paulo, aí você já não acha mais, todo mundo que está em São Paulo fala, tem que ir para fora, né? Então, hoje em dia eu penso assim, que é engraçado que a gente parece que nunca está satisfeito, ou nunca encontra meios para permanecer onde a gente está e maximizar aquele ambiente. É como se você tivesse sempre que ir para fora, né? Claro que foi um privilégio poder ir para fora. Você fez a Santa Marcelina, se formou e você foi fazer o que? Eu não me formei. Eu fui embora no ano em que era para eu me formar. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva e eu não recomendo. Eu era extremamente impulsiva e eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos de uma maneira muito precária, sem nenhum plano, sem ter uma escola para estudar, nada disso. A gente descobriu uma relação familiar, que a minha avó tinha uma prima nos Estados Unidos com quem eu poderia ficar. E eu estava dando aula para uma família de chineses que gostavam de ir para os meus recitais no Santa Marcelina e que gostavam muito da maneira como eu trabalhava com os alunos, com os filhos deles. Eles eram chineses, pessoas de uma certa possibilidade. E foi um momento muito interessante, porque eu estudei pouquíssimo tempo com a Daisy e ela e a família dela, eles imigraram para os Estados Unidos. E aí eu entrei numa depressão total, porque para mim não tinha ninguém que poderia substituir a Daisy. Entendi. Que também foi um erro, foi essa coisa da ingenuidade, da falta de maturidade, né? Então eu acabei ficando sem professor naquele quase último ano e meio da faculdade. Foi um erro enorme. Eu experimentei trabalhar com algumas pessoas diferentes, mas eu nunca senti assim a profundidade que a Daisy tinha, e aí fui entrando numa espiral meio estranho, meio como se fosse uma forma de depressão na juventude, mas eu não tinha consciência dessas coisas. Entendi. E aí aquela família chegou um dia e me deu um presente. E eles estavam dizendo, você parou de tocar, a gente está muito preocupado com você, e eu ouvi falar que você tinha aspirações de dos Unidos, está aqui. Eu abri aquele envelope, era um envelope com um pouco de dinheiro e com uma passagem para Miami de ida, sem volta. Uau! E foi um gesto de generosidade enorme. E eu meio que fui com a cara e com a coragem. Minha mãe quase morreu várias vezes com a preocupação dela, mas porque estava claro que a partir do momento que eu desse aquele passo, já as possibilidades de ter qualquer auxílio financeiro da minha família já eram limitadas. Sim. A partir Agora, daquele momento deixava de existir. Esquece total. Então eu já tinha realmente sido bastante solo, independente. né? Na verdade, assim, eu precariamente e irresponsavelmente, eu já estava dando aula de piano desde os meus 15 anos de idade. E eu tive o meu primeiro emprego como pianista do coro da UEL com 17 anos. E eu tinha um salário, carteira assinada. Então, eu me virava. Só que, claro, quando eu vim para São Paulo, estudando numa faculdade particular, o buraco era mais embaixo, as dificuldades eram enormes. Essa parte não é barata, né? Eu quero fazer uma pergunta. Um pouquinho antes, tá? A partir do momento que você teve a consciência, né, a realidade do ser profissional, um músico profissional de piano, como que você conduzia o lance dos estudos formais com o estudo de piano? Como que era isso? Porque você sempre foi aberto? Muito caótico, teimoso, porque eu acho assim que eu tinha alguma forma de inteligência, você tem que ter, porque eu acho que é impossível tocar um instrumento bem sem você ter um certo nível de inteligência, assim, uma capacidade intelectual, de absorção, de decodificação, alguma coisa você tem que ter, memorização, né? Tudo, né? E eu de alguma forma eu consegui me virar na escola. Eu tinha assim, as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Sim. Né? Eu dava os meus truques, digamos assim. E eu era muito indisciplinado também. É muito louco assim, isso. eu gostava muito de tocar, mas eu não sabia o que era estudar. É muito diferente. Sim. Eu fui começar a aprender a estudar quando eu fui estudar com a Daisy. Mas já era muito tarde, eu já estava com 20 anos, né? Com 19 para 20 anos.
muito tarde você começar a aprender a estudar naquela altura da sua vida. Voltar, né? E aí voltar, e recomeçar, e reconstruir, entender o que é ser eficiente. Mas quando você chegou para dentro, você estava aberto a isso? Eu estava fascinado, né? Na verdade eu não tinha noção, então não era uma questão de estar aberto ou não, eu estava descobrindo que as coisas eram completamente diferentes. E eu acho que ela também, né? É uma sumidade, né? Eu acho que ela tem, além de ser pianista, esse lado acadêmico, educacional dela, foi fantástico de te mostrar, né, indiretamente a importância do que você deixou para trás. Ela, a Dona Lina também foi uma professora que também mostrava muito, assim, por exemplo, como que você vai resolver esse problema, essa dificuldade, quais são os caminhos que você vai percorrer, o que você vai precisa para chegar no próximo passo. Só que até você entender e você fazer aquilo direito, a história é diferente. É porque demora, né? Demora. Eu vou me atrever a fazer uma analogia aqui. Foi como se você tivesse construído um prédio alto, sem fundamentos. Exatamente. Pega o empreiteiro que constrói, aquele que vai então lá. Você tem que estar com o prédio construído e trabalhar na fundação. Infelizmente na música existe esse danado desse tal talento que ninguém sabe como fazer, sim, de onde que vem. E eu não acho que as pessoas mais talentosas são as mais predestinadas para terem uma boa carreira. Eu acho que as pessoas mais disciplinadas, com um certo talento, elas são mais predestinadas a terem sucesso na carreira. Mas, obviamente, você tem que ter alguma facilidade musical que é inata, não dá para ensinar tudo. Né? Eu acho que mais a parte perceptiva. Não só também, isso, né? mas, por exemplo, eu sempre tive uma facilidade enorme de leitura à primeira vista. A minha relação com o instrumento, com o teclado, sempre foi uma coisa orgânica, assim. Eu me sinto assim, a extensão de mim está aqui. Então, com isso, as pessoas achavam que eu tocava mais do que na verdade eu era capaz, porque eu tinha muita facilidade de aprender com muita velocidade. Isso retardou muito a minha memória, porque como eu conseguia ler tudo, eu me apoiava muito na leitura. As pessoas que tinham dificuldade de ler, elas se apoiavam muito em memorizar o mais rápido possível. É um sistema compensatório. Sim. Aí tinha as questões da deficiência, da formação teórica, né, do conhecimento de percepção, de harmonia, tudo que faltava, porque eu não tive na minha juventude, eu tive que compensar tudo aquilo. Então, acho assim, que é uma combinação de fatores e, obviamente, eu digo assim, eu tenho consciência, porque eu não me considero um grande pianista, um gênio, eu entendi num momento muito crucial e muito claro que a possibilidade de ter uma carreira como solista não era o meu caso, porque para isso eu tinha que preencher outras condições. Outros requisitos. Mas eu entendi assim que eu tinha alcançado um nível bastante alto, pianisticamente falando, que o piano é o meu instrumento, o instrumento através do qual eu me comunico. Sim. E eu tinha que entender o que é que eu fazia bem como pianista, né? Onde está o meu grande talento, onde está o meu grande potencial. Isso é uma coisa muito difícil, eu acho, de ensinar, mas é uma coisa muito importante de instigar quando as pessoas estão aprendendo música, que não é só aprender a tocar um instrumento, não é só aprender a tocar bem, mas é depois descobrir no que você é bom dentro daquilo, o que você faz bem para potencializar aquilo. Se você quer ser bom, você tem que ser bom naquilo. Posso fazer uma pergunta? Depois, você não vai contar agora o que você decidiu, o que você escolheu, mas o aceitar isso foi fácil? Não, claro que não, porque você sonha, assim, qualquer pianista jovem que viveu na geração em que eu nasci, quer tocar com a Martha Argerich. Então, assim, qualquer um tem esse fascínio por esses grandes pianistas, por essa virtuosidade, essa facilidade enorme. Então, parece assim que a distância de onde você está e aquilo é enorme. Hoje em dia não é mais. Você vem aqui para São Paulo, tem professores particulares extraordinários, você tem alunos de professores muito famosos aqui que têm uma capacidade técnica absolutamente do nível dos pianistas internacionais, europeus. Não existe diferença nenhuma. Então, a acessibilidade aos segredos da técnica pianística
mística, da virtuosidade, não é mais segredo. Não. Né? Na minha época parecia um mistério, que a gente não sabia assim, como que toca assim, como, não, que é só para os gênios, eu não sou gênio, eu nunca vou atingir. É aquele que está ali porque é um gênio, né? Exatamente, então assim... Igual você fala, a maioria não necessariamente. Hoje não existe mais isso, você vê pianistas na cidade de São Paulo, da torta e direita, que tocam Petrushka, que tocam todos os sonatas de Beethoven, que tocam como o segundo concerto de Brahms, que tocam o terceiro concerto de Rachmaninoff. Não é mais uma coisa inacessível. Sim. Só que isso aí não determina e não define o que vai acontecer com você na sua vida com esse instrumento. Né? E qual é o seu diferencial e as condições, o que você precisa. Você precisa muito mais do que isso. Só pra gente não fugir, mas assim, uma coisa que você falou que eu achei fascinante também. Em todos os instrumentos, né, hoje em dia não existe mais segredo. Né? Só que existe uma coisa que as pessoas não se ligaram ainda, que é dedicação. Disciplina para poder pegar esse segredo e fazer acontecer. Claro, né? Mas eu acho assim, existe um problema, porque a gente está num ambiente assim, em todo mundo, e você vê na Europa também, o que existe é falta de competência. Isso é uma coisa que eu ouso dizer, né? Porque existem muitas pessoas trabalhando com música, lecionando música, que não tiveram oportunidade de realmente ter um conhecimento bastante avançado para lidar com isso. Elas têm um certo talento, uma certa facilidade, um jeitinho de se posicionarem como professores de música, mas elas mesmas não tiveram experiência. Por exemplo, conheço vários professores de conservatório que nunca estudam. Então, assim, para mim, obviamente, como músico profissional, é muito difícil de entender como que você quer passar uma linguagem que você aparentemente ama, admira, você quer inspirar alguém a apreciar o valor daquilo, você quer inspirar alguém a se dedicar, a suar, a ter disciplina para fazer aquilo, quando você mesmo não tem essa disciplina. Então, assim, eu tive a sorte também de conhecer, de trabalhar com professores que eram extremamente estudiosos, né? Que estudavam todos os dias, que conseguiam demonstrar uma passagem perfeitamente, impecavelmente, que eles mesmos estavam acima das obras que eu estava aprendendo. Então isso mudou muito a minha ideia, inclusive assim, a vergonha que eu senti de ser professor de piano na minha juventude foi enorme, porque eu falei assim, mas espera aí, o que eu fazia? O que eu estou fazendo? Eu tinha uma certa capacidade de decodificar, eu tinha um certo olhar clínico sobre as dificuldades físicas, porque eu tive esse privilégio de estudar com a Daisy e entender muita coisa sobre a fisicalidade do piano. Então eu conseguia solucionar. Eu não estou dizendo que não existem professores excelentes que não tocam. Eles existem pessoas que chegaram a certo nível pianístico, que entenderam as mecânicas, os segredos, mas eles mesmos não se dedicaram a isso, mas têm uma capacidade de transmitir isso. Só que essa competência ela é rara, né? Então isso é um... Como às vezes também tem o reverso, daquele também que estudou, estuda e às vezes você não tem... Ele não consegue passar. Isso é uma outra coisa, porque infelizmente talento é a tal da palavra, né? Você também tem que ter o talento de ensinar, de ensinar, né? Assim, eu acho que... Isso, principalmente você que passou por duas universidades, né? Nos Estados Unidos, é isso? Passei por duas universidades nos Estados Unidos. E eu tenho também a sorte de que a pessoa que eu mais admirei na minha vida sempre foi minha mãe, que era professora. Então essa coisa de ser professora, essa coisa do ensinar, que eu vivenciei como filho da minha mãe, também era parte de mim. Eu sempre queria saber assim, como que era fazer isso. Por isso eu comecei a dar aulas de piano com pouquíssimos recursos, muito cedo, porque eu já tinha assim essa habilidade, pelo menos você já estava um pouco apurada. Eu né? tinha essa cara de pau, né? de já querer experimentar como transmitir alguma coisa. Sim. Depois eu fui descobrir que na verdade assim, eu tenho muito mais insegurança como pianista, embora eu esteja vivendo uma carreira internacional, digamos de passagem, do que eu tenho como professor. É muito interessante, assim, eu me sinto bem seguro como professor, sem medo, sem dúvidas, claro, muitas dúvidas, porque eu continuo aprendendo, mas assim, sem aquele medo de assumir aquela responsabilidade.
Né? Inclusive, eu acho que essa é provavelmente a única razão porque eu acabei chegando onde eu cheguei também academicamente falando. Uhum. Que de uma certa forma você precisa de tantas qualidades, né, para conseguir fazer isso. E aí são qualidades que é difícil também da gente explicar. Sim. Né? Você precisa ter uma autoridade natural. Você precisa ter conhecimento. Algumas coisas você desenvolve, outras você estuda, mas tem coisas tuas que às vezes daí eu acho que é meio nato, né? E aquela combinação de estar um passo à frente, mesmo sabendo que você pode se surpreender. Bom, Marcelão, meu amigo, foi embora, viajou, bateu asa. Primeiro, então, você foi pra Miami, né? Mas não foi em Miami, só mas eu não fiquei em Miami. Como é que foi aí, a partir do momento que pegou a asadura é gíria de pagodeiro. Pegou o avião, chegou lá, como foi depois daí? Tinha alguns dólarzinhos na carteira na mão, né? Eu não tinha nada, né? Eu tinha um gato para puxar pelo rabo, como a gente fala aqui no Brasil. Sim. Eu tinha pouquíssimo dinheiro. Na verdade, assim, eu achei que com $1.000, professores, pessoas... Eu vivi muito proximamente da Yara Benetti depois que ela tinha voltado para o Brasil. Eu tive uma amizade muito especial com ela. Na verdade, assim, eu fui ser assistente dela na casa dela para organizar a biblioteca dela. Uhum. Com aspirações de ter aulas com ela, que nunca aconteceram. Mas o que você viu, todo o entorno que você viu, né? Eu vivi na presença daquela mulher incrível e era um jovem de 20 e poucos anos, né? De 20 anos, assim. Na verdade, eu fiquei 2 anos indo quase todos os dias para a casa da Yara Benetti enquanto eu estava aqui. E a Yara também sentiu muito aquela ideia de ir para os Estados Unidos. Eu não sei se dela talvez tivesse algumas grandes dúvidas sobre a minha capacidade pianística, mas ela foi também uma personalidade assim extraordinária, né? Quando eu penso assim, meu Deus, né? Eu sentava para almoçar e jantar com a Yara Benetti quantas vezes por semana? E eu era um menino, né? Assim, eu acompanhava ela em eventos. Porque tinha aquela coisa, né, de você ser o menininho simpático, comportado, educado, bonitinho, bem vestido, para acompanhar uma senhora, né? Então, mas era uma coisa assim que eu me sentia privilegiado. Sim. E eu tinha essa coisa do respeito, que era uma coisa muito grande, né? Sabe onde você está, até onde você vai, né? E assim, eu acho que eu aprendi mais vivendo fora, mas eu sempre tive assim uma certa sensação sobre qual é o meu lugar, né? Que é uma coisa que eu acho que falta muito hoje em dia, mas é uma coisa que eu entendi. Então, eu cheguei lá, eu tinha $1.000 que eu achava que eu ia viver o ano inteiro. Aí eu entendi, assim, por exemplo, você foi pra casa de alguém? Eu fui para casa dessa prima da minha avó, que me acolheu, eu não falava nenhuma palavra de inglês. Ainda mais que uma barreira da língua, né? Mas eu fui arranhando, aprendendo na raça, me encontrar com uma professora que era da Universidade de Boca Raton. E eu tinha me preparado com um repertório que eu tinha aprendido com a Daisy, eu me lembro direitinho exatamente o que era, e eu fui lá e toquei para essa pessoa, e aí eu entendi, meio que na nossa comunicação meio torta, que se eu prestasse os exames, que ela teria interesse em me aceitar como aluno. Mas eu teria que me preparar a estudar. Então, aí, através da minha prima, a gente descobriu um lugar onde podia alugar um piano. E o aluguel desse piano era $1.000. Ah, que legal! Por um mês? Por um mês. Ficou lindo, né? Aí o que eu fiz? Eu aluguei o danado do piano, coloquei na casa da minha prima e estudei dia e noite com os recursos que eu tinha, com o que eu sabia, e me preparei para ir para os exames de entrada, né, para entrar na universidade. Também porque eu queria regularizar minha situação nos Estados Unidos, voltar e reentrar com um visto de estudante, porque eu estava no visto de turista. Né? Tinha muita consciência, não tinha a menor pretensão de ficar ilegal e migrar para os Estados Unidos legalmente. E aí foi uma loucura, porque eu fiz a prova na Florida State University e os Estados Unidos eles são muito generosos, porque tem uma coisa assim da necessidade versus o talento. Se vê uma pessoa extremamente talentosa, ela recebe uma bolsa. Se vê uma pessoa
que vem de uma família em que consegue provar que não tem recursos financeiros, ela também recebe uma bolsa. Então eu fui aceito e eu recebi uma bolsa integral para estudar gratuitamente lá. Mas eu fiz inúmeras coisas. Eu fui ser jardineiro da minha professora, eu fui ser babá, eu fui fazer um monte de coisas para sobreviver. Você tem a bolsa, você tinha final de semana, você eu estudei, gastar com muitas coisas. Né? Eu estudei um ano lá primeiro, foi o meu começo, e eu entendi que não era uma boa escola e que eu tinha que sair de lá. E eu tinha um contato com um amigo do Brasil, que era contrabaixista e que estava estudando na Universidade de Indiana, que era muito famosa para músicos, e tinha uns novos professores russos, que eram muito bons, não sei o que. Aí eu sei que, longa história curta, eu fui parar na Universidade de Indiana e comecei a estudar com saxofonia, e lá também eu consegui uma bolsa integral. Então, de alguma forma, sempre houve também esse elemento da sorte que a gente precisa ter na vida para conseguir avançar. E aí foi realmente um momento, o divisor de águas, porque quando eu estive na Indiana University, eu ouvi todos os pianistas russos que vinham da Geórgia também, que eram brilhantes. O meu professor Sasha Konstantia, ele só tinha 27 anos, eu fico pensando agora, ele tinha 27 anos e ele ganhou o Arthur Rubinstein em Tel Aviv, que é uma das grandes competições internacionais de piano, no ano em que eu estava estudando com ele. Caramba! Nossa. E eles tinham uma técnica fenomenal, mas eu não estava indo para frente, eu estava perdendo toda a minha disciplina, eu também não estava sendo muito disciplinado, mas eu não estava descobrindo os caminhos. Lá eu voltei a sentir assim, que tudo era um mistério, que eles tocavam, mas eu não tinha acesso àquilo. Eles falavam em russo entre eles e conversavam em inglês comigo, e eu acabei me formando mal e porcamente, mas aí eu já tinha tido uma experiência muito positiva, porque dentro da Universidade de Indiana existia um concurso de música de câmara, e eu sempre gostei de acompanhar cantores e tocar com instrumentalistas, e o meu trio venceu. E a pessoa que era presidente do júri era Anna Epperson, que nos Estados Unidos era uma pessoa extremamente conhecida, ela era do Cleveland Institute of Music, era a diretora do departamento de collaborative piano, que eles falam, que era da área de música de câmara. E existia um mestrado em música de câmara. E foi aí que eu dei aquele passo, fui fazer um mestrado de música de câmara com a Anna Epperson, e consequentemente conheci uma outra professora de piano que veio a ser muito importante na minha vida, porque a estrutura do conservatório do Cleveland Institute, os pianistas que faziam música de câmara tinham que ter um professor de piano secundário, ou seja, para lidar com as suas deficiências técnicas no repertório. E era um programa muito pesado, muito puxado. E aí eu conheci a Miss Olga Radosavljevic, que era uma pianista iugoslava, fantástica, genial, que mudou a minha vida. Uma pessoa extremamente difícil, que também a princípio me tratou como se eu fosse um verme, mas muito rapidamente ela entendeu que eu tinha uma certa compreensão sobre as coisas que ela falava e eu conseguia modificar as coisas muito rapidamente, e eu entendi, tá bem tarde nesse processo, eu já estava com 25 para 26 anos, mas eu falei, se tem alguma coisa para salvar, é agora. Né? E aí foi ela que me instigou, ela falou assim, vai ser praticamente impossível, mas por que você não se prepara para fazer o exame para o mestrado em piano solo, no Cleveland Institute of Music, onde quem dá aula é Sergei Babayan e o Trifonov. Quer dizer, o Trifonov é aluno dele, veio para lá quando eu estava me formando. Um nível altíssimo pianístico, então eu tinha praticamente certeza que eu jamais ia ser aceito no departamento de piano. Mas a Miss Olga me preparou muito bem. E foi muito difícil, porque eu já estava no mestrado de música de câmara e agora eu vou começar ao mesmo tempo o mestrado em piano solo, quer dizer, repertórios totalmente um conservatório de altíssimo nível, com 300 pianistas, enfim. E aí eu passei. Que legal! E eu passei para fazer um mestrado duplo, porque aí a minha bolsa passou a ser maior, ela ficou integral quando você faz 2 mestrados ao mesmo tempo, porque você não tem vida. Né? Bom, dormir esquece, né? Também. Nossa, e essa foi a grande loucura da minha vida. Imagino. Então eu aprendi muito nesse processo, eu avancei muito, eu melhorei muito, mas ficou claro para mim, ali ficou muito claro para mim assim, você não consegue viver sem o piano, esse é o seu instrumento,
Você tem um nível, você atingiu um nível que provavelmente é o nível mais alto que estava à sua disposição até agora na sua vida, mas solista você não vai ser. Então, ali você conseguiu, aí você identificou qual que seria o seu skill melhor. Eu entendi o que era a minha potencialidade, né? Assim, onde estava o meu maior talento, que era realmente tá fazendo música com outros músicos. E aí, no Cleveland Institute of Music, eu realmente descobri, assim, eu tive um encontro com uma pessoa muito famosa, que muitas das pessoas no Brasil não conhecem, mas porque ela já está com mais de 90 anos, mas uma das personalidades do mundo da canção lírica, né? Não necessariamente da ópera, mas da canção lírica, mais famosas que a gente tem na nossa geração era a Ellie Ameling, que é uma cantora holandesa que fez uma carreira internacional enorme. E num masterclass com a Ellie Ameling, ela me tirou de lado e falou assim: você tem que se tornar acompanhador de cantores profissionalmente. Por livre e espontânea cobrança, né? Assim, ela veio, mas era uma assim, eu fiquei imaginando assim, o que essa senhora quer comigo, né? Porque ela era uma deusa, né? Mas aquilo realmente mexeu com a minha cabeça, porque ela reconheceu uma coisa. Se você já estava com a tendência de seguir para esse lado, ali foi o E era um aval, mundo né? também completamente diferente. Eu encontrei alguns professores, algumas pessoas também, personalidades dessa área, por exemplo, o Warren Jones, que é um grande pianista, um grande acompanhador de cantores nos Estados Unidos, que também foi uma figura fascinante, que me deu muita inspiração. E isso tudo ao mesmo tempo, com 2 mestrados, com Misoga, com Enéperson, com toda aquela... Eu acho assim, eu demorei muito tempo para entender o que eu queria mesmo. Eu já estava entendendo que era um outro caminho, mas eu demorei muito tempo para entender o que eu queria. E aí foi que eu resolvi seguir aquele caminho, mas também foi muito árduo, porque eu fiquei 5 anos em Cleveland, eu terminei os meus 2 mestrados, eu me tornei assistente da Misoga, ou seja, eu estava dando aula para muitos pianistas que tocavam muito mais do que eu estava resolvendo problemas de pessoas tocando coisas que eu nunca ia tocar, provavelmente, que é aí o que vem aquela história que eu falei para você no começo, existe possibilidade de você trabalhar com pessoas que estão fazendo coisas muito complexas, mesmo que você não seja capaz de tocar elas, mas você tem que entender o que acontece ali. Então foi um processo incrível na minha experiência pedagógica, porque eu entendi coisas a respeito de como lecionar, de como lidar com questões pianísticas que eu nunca imaginei, que servem para a minha vida até hoje. Mas foi um momento muito difícil, porque eu tinha uma professora que era psicologicamente completamente despreparada e que era uma pessoa que tinha uma influência muito grande sobre os alunos. Ela teve também um contato muito próximo de mim, então ela exercia assim uma influência muito grande, quase manipuladora na minha vida, que ficou complicado para mim, como uma pessoa que já estava me tornando um jovem adulto, né? Com os seus desejos também. E que eu tinha que entender o que eu ia fazer. Aí foi quando aconteceu o segundo passo, que talvez tenha sido o passo mais importante da minha vida até então, que foi quando eu comecei, contra a vontade da minha professora, a trabalhar com cantores sozinho e preparar um repertório para uma competição internacional. Aí nós fomos aceitos e eu fui parar em Londres. Que louco! Aí eu fui fazer parte da competição do Wigmore Hall, que continua sendo uma das grandes competições de canção, de lead, né, de canção lírica na Europa, assim como a International World Academy de Stuttgart. E não ganhamos prêmio nenhum, eu fui com 2 cantores, mas lá eu conheci um outro pianista, que era o Helmut Deutsch, que é o do Jonas Kaufmann, da Diana Damrau, internacionalmente conhecido. E aí houve uma oportunidade, assim, houve uma situação em que o Helmut Deutsch disse: você, naquela época existia idade limite para isso, para estudar na Alemanha, hoje não tem mais, infelizmente. E naquela época existia. Ele falou assim: você já está muito velho para vir estudar oficialmente, mas existe a possibilidade de você estudar como um aluno convidado. Eu tenho um lugar na minha classe no ano que vem, se você quiser. Não quero. Mas era assim, um passo muito grande. Eu não falava nenhuma palavra de alemão e o que eu tinha construído nos Estados Unidos não era suficiente para eu mudar para um outro país, mas
naquela mesma semana, eu me lembro direitinho que eu fui para o Internet Café, escrevi a minha carta de demissão do Cleveland Institute of Music, que causou uma confusão muito grande. Imagina. Porque eu tinha 38 alunos, eu dava 45 horas de aulas semanais, eu praticamente não tinha tempo para estudar. Mas você chegou a voltar? Não, eu cheguei a voltar, mas Acabou. eu tive que pagar o preço daquela volta. Foi muito humilhante. E aí você entendeu. Gratidão. Aí você imagina, entende daí pra mais. Né? Daí pra mais. Te dei a oportunidade, aí começa tudo que O você diretor fala. do Cleveland Institute me tratou como se eu fosse o último dos animais, porque eles tiveram encontrado 3 pessoas para me substituir. Aí que eu também entendi o que acontece com você, quando você é também, imigrante, quando você é estrangeiro, quando você deixa que as pessoas tomem conta de você, e aí você vai sendo abusado, você vai ser praticamente escravizado, mas você não sabe. São outras questões, mas aí eu tive aquele momento de coragem, de dizer assim, ou é agora ou não vai ser nunca mais, porque eu já era um homem adulto. Mas lá nos Estados Unidos você não achou que lá você tivesse essa oportunidade também? Não, eu tinha entendido assim, que nos Estados Unidos, para eu fazer esse caminho, eu tinha que ir para o mundo da ópera, eu tinha que ir para Nova York, e era uma coisa que eu não queria, não era exatamente a minha ideia. E eu não queria também, de novo, dar um passo que é incerto, que é meio que, sabe, como dizer assim... Pelo menos você decidiu o que queria, eu né? não queria mais ficar fazendo desvios, eu falei, já que eu vou fazer... Local, né? Eu vou fazer eu vou dar um passo impulsivo outra vez, mas já com 30 anos de idade, então agora não dá mais para ficar brincando com a sua vida. Você já perde a referência, né? Pelo menos você está muito bem naquilo. Vamos ver onde que você pode desenvolver mais ainda. Já é uma situação excepcional, porque qualquer pessoa aos 30 anos já tem, ou deveria ter, digamos assim, não deveria, ninguém deveria, coisa nenhuma. Seria bom se uma pessoa aos 30 anos sabe o que ela vai fazer com a vida dela, já está estabelecida. E eu continuava procurando, eu continuava tendo essa ansiedade, né, de descobrir ainda qual é o meu lugar. Eu ouvi, eu devia ter 24 ou 25 anos. Eu não lembro quem foi que me falou isso, mas o cara tava falando de outro músico assim, ó. O cara com 32 anos não sabe o que ele quer da vida. Aí eu, muito ingênuo, né? Bobão pra caramba. Mas não entendi. O cara virou pra mim e falou assim: se você tiver com 30 anos e você não souber tocar o seu instrumento, não souber ler, e não souber o que você vai ser, esquece, velho. Claro. Eu levei um choque, assim, voltou isso que você falou, voltou só que a diferença é que, na verdade, você estudou, você se dedicou, você estudou os mestrados lá, quer dizer, não era... Eu tinha várias, digamos assim, eu tinha várias ferramentas, mas eu ainda não tinha encontrado qual era o meu lugar. Sim. Eu estava me vendo numa situação bastante complicada, porque eu estava assistente da minha professora, com uma responsabilidade enorme, eu estava dando aula para o pre-college, para o college, para o doutorado, ou seja... Era uma pressão enorme, eu estava deixando de existir para mim mesmo para existir para um mundo exterior. Sim. E o piano continuava sendo muito importante para mim, então eu comecei a me preocupar assim, tudo isso, todo, digamos assim, motor, motivador de tudo isso era eu na minha relação com o piano. Era eu também, como músico, me expressando através desse instrumento, não era só eu quero excluir isso. Eu quero que seja parte da minha vida, integral, tanto uma coisa quanto a outra. Então eu tinha que criar condições. Você não tinha nem tempo para fazer eu tinha que criar condições para isso. Aí foi quando eu dei aquele passo maluco de ir para a Alemanha estudar com Helmut Deutsch, sem falar uma palavra de alemão e sem ter referências. Eu conhecia um casal que me acolheu a princípio pelo primeiro mês. E aí a minha vida foi mudando. A gente não vai entrar em todos os detalhes, mas em 10 anos na Alemanha, eu tive a oportunidade de construir uma coisa que hoje eu sei que é praticamente impossível para uma pessoa na Alemanha construir. Né? Que é assim, em qualquer área, especialmente nessa idade, mas com certeza na música, realmente praticamente impossível. E foi com muito esforço e também assim, com muita frustração, com muita dificuldade, mas eu dei aquele passo. Né? Então aí até chegar no momento de prestar o concurso para ser professor da Universidade de Música de Nuremberg,
E eu me lembro direitinho que o Helmut Deutsch me falou, você jamais vai ser professor de Liedgestalt, quer dizer, de interpretação da canção lírica. Porque você não vem de língua alemã, você toca muito bem, você tem uma excelente técnica, mas pode esquecer que isso jamais vai acontecer. Então eu me lembro direitinho que eu fui fazer essa prova assim, com uma ideia fixa de que é uma experiência que eu estou me dando, mas que não tem a menor chance. A frase também ficou na cabeça. Ficou na cabeça. Então eu me preparei, mas eu achava que eu não tinha a menor chance. E era uma situação bastante difícil, porque na Europa em geral, as possibilidades de trabalho elas são bastante limitadas, né? Porque você tem o mercado, ele é bastante exclusivo, restrito, e até mesmo na vida acadêmica. Você tem essas posições que eles chamam de professor. Aqui todo mundo é professor, mas na Alemanha é o título mais alto acadêmico que você pode ter é você ser professor. Porque você tem que passar por um concurso e só tem uma vaga em todas as áreas a cada 10 anos, 15 anos, ou quando alguém abre mão da vaga dela. Então a procura é enorme, né? Então quando eles abriram a vaga para essa área de especialidade minha, que é o trabalho com pianistas e cantores juntos na interpretação da canção lírica, que era uma coisa que eu já estava, obviamente, nos 10 primeiros anos eu tive que reconstruir do nada, né? Eu fui ser acompanhador de aulas de canto de vários professores em Munique, em Augsburg. Eu comecei a acompanhar cantores em concursos, em competições internacionais. Eu comecei a fazer recitais de canto com várias pessoas. Eu comecei a desenvolver as minhas capacidades linguísticas, fonéticas. Quer dizer, eu tive que desenvolver também outras competências que eu não tinha. Tem que se reinventar quase que por inteiro. Completamente. Mas o que eu tinha eram uns 10 dedinhos. Né? Então, e à vontade. E como eu tinha vindo dessa escola americana, foi aí que eu fui me dar conta de que a formação técnica nos Estados Unidos, para o lugar onde eu cheguei, era muito maior. Então eu já cheguei num outro nível e aquilo também me deu oportunidade de conseguir trabalhar internacionalmente. Como eu tinha essa leitura à primeira vista, é uma coisa essencial para acompanhar músicos e cantores, então as pessoas realmente já falaram, qualquer coisa tem que chamar Marcelo. Até porque não é sempre que a pessoa tem planejado 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Não, tem coisas que essa coisa de semana que vem, às vezes alguma coisa assim. E conseguir aprender com muita rapidez é essencial também na profissão, mas até mesmo na profissão quando você está fazendo concertos internacionalmente, porque você nunca tem essa disponibilidade do tempo, né? Você está viajando, você está ensaiando, eu já cheguei a tocar 40 recitais num ano com 40 programas diferentes, né? Então você tem que ter essa capacidade de absorção e de atingir um nível bastante alto para tocar e não é assim, não é todo dia que você chega no Wigmore Hall e você tem que pensar se você vai conseguir tocar passagem ou não. Então eu tive essas oportunidades, uma chupeteada, enfim. Isso foi mudando, eu já tinha tido uma certa experiência, né, antes de prestar essa prova, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, porque nunca existiu um brasileiro na história da Alemanha a ser professor nessa área, e isso é uma coisa que as pessoas do Brasil também não sabem. Né? E tinham 98 candidatos para uma vaga, né? Então você só recebe a vaga se você passar em primeiro lugar. E quando eu fui chamado para a segunda fase, que eram 12 pessoas, eu já fiquei completamente surpreso, mas eu dava risada, eu falava assim, não, imagina, foi um acaso, né? Eles cometeram algum erro. Né? Então quando eu descobri que eu tinha passado, eu realmente quase não acreditei. Então era grande ainda, mas, né, de 98 eu tinha caído para 12, né? De certa forma, essa frase que você ouviu, ela foi boa, porque ela te fez soltar tudo, tipo, eu vou. Se der, deu, se não der, não. E você já estava esperando não. Melhor, mas você não vai saber, na verdade, né? assim, você queria, né? Mas você já achava que era meio impossível. Só que eu acho que a gente esquece que em toda situação onde a gente está se colocando para uma posição de trabalho, quer dizer, o não você já tem. Sempre. Né? Mas só que é difícil da gente ir com essa atitude. Você quer, né? Se você quer demais, não dá certo. Se você quer de menos, também não dá certo. Qual que é o limite, né? Eu acho que a minha sorte foi, eu levei muito a sério a situação, obviamente. Mas você teve uma bagagem boa, né? Dentro de mim, assim, eu achava assim,
imagina, você não tem a menor chance. Eu olhei a lista dos candidatos, das pessoas que estavam concorrendo à posição, né, algumas que eram super famosas, eu falei, esquece. Não, e ainda você tem aquela, será que não tem panelinha no final? Assim, será que vão dar preferência para quem? Eu não sei, assim, eu acabei... Para o alemão, para o brasileiro, né? Existe na Europa em geral, você tem essa questão sobre a mesma qualificação, a pessoa do país sempre recebe a posição. Isso a gente sabe. Sim. Quando você está fazendo qualquer prova na Alemanha. Você precisa dar preferência se você passa em primeiro lugar e o segundo lugar for uma pessoa do país, ele vai receber a posição. Porque, quer dizer, ele comprovou a mesma qualificação que você. Ele deve ter ficado alguns pontos abaixo de você, mas ele vai ser chamado para a posição. Para sua sorte, o segundo não é na Alemanha. É na Suíça, é na França, é na Alemanha, em todo lugar. Você sabe de onde que era o segundo? Era alemão, só que a diferença foi muito muito grande entre nós. Eles me explicaram depois que eu passei unanimamente, e aí foi uma descrição enorme, e aí lá embaixo veio acima da pessoa. Aí não tinha como. Aí não tinha como dizer que era sobre o mesmo qualificação, né? Mas poderia acontecer. E como foi para você receber a notícia? Como que chegou para você a notícia? Primeiro porque demorou bastante tempo, eles demoram muito tempo para dar o resultado. Tipo, você esquece que fez a prova? Você esquece que fez a prova, tinham passado 3 meses. E aí o chefe do RH RH me ligou e falou assim, eles chamam a gente formalmente pelo nome familiar, da família. Né? Então eles falaram, senhor Amaral, eu estou precisando de uma resposta do senhor sobre a posição. Eu falei, resposta de quê? De quê? De posição? Tipo, cadê a câmera? Pegadinha, né? Resposta de quê? Eles falaram assim, resposta sobre a profissão de professor, para mim que é chato. Mas ninguém me avisou. Eu falei assim, mas como assim? O que o senhor está falando? Aí ele deu uma risadinha, ele falou assim, o senhor está em primeiro lugar para a posição de professor. Uau. Na Universidade de Nuremberg. E nós precisamos de uma resposta formal do senhor. Que o senhor aceita a posição, senão o segundo candidato vai ser chamado para a posição. Assim, pode ser que eu tenha entendido errado. Ele ligou para você já te cobrando, tipo, já tinha rolado algum tipo de comunicado antes? Eu acho que eles tomaram uma decisão oficialmente, a pessoa tem que ser comunicada por telefone. Depois ela recebe uma comunicação formal. Né? Então, é só para você dizer sim, que eu aceito, e aí começa todo o processo formal, burocrático. Sim. Imagina, e aí você... Aí eu continuei achando, não acreditando. Aí eu falei assim... É a primeira posição mesmo. E a minha primeira reação foi exatamente essa, porque essa pessoa não trabalha mais na universidade, mas ele contou durante muito tempo para muitas pessoas essa história. E eu falei assim, mas como assim? O senhor tem certeza que vocês não cometeram um erro? Aí ele riu muito, ele falou assim, não, nós só não cometemos nenhum erro, como o senhor passou unanimamente. Isso significa que o senhor vai ser efetivado imediatamente perante a sua aceitação. Olha que fascinante, cara. Que é uma coisa que só acontece no caso de vocês passar unanimamente. Senão você tem um prazo. Porque existe um processo de, você tem uma coisa que é chamada de Probezeit, né, que é o tempo de teste. São 3 anos, aí depois você é confirmado e tal. E assim, é como se você tivesse ganho, digamos assim, para um músico é como ganhar na loto, mas não está sabendo que você ganhou. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? E aí agora, já, senão o quê, né? Para mim foi incrível, eu realmente fiquei sem acreditar, mas também trouxe uma coisa que a gente como músico raramente tem. A não ser que você tenha uma carreira assim extraordinária, que você realmente está tocando 40 concertos por ano e você está sobrevivendo disso, e você já está planejando para daqui a 2, 3 anos, e você está numa agência e você tem pessoas trabalhando com você. Um fluxo já garantido, né? A vida do músico, ela tem muitas incertezas, mesmo internacionalmente falando, porque você chegar no nível é uma coisa, você ficar lá é um processo muito mais difícil, como eu falei, né? Estudar todos os dias, mesmo depois de 50 anos. Como diz minha mãe, por que você tem que estudar? Você já não sabe tocar piano? Então, é um processo... E para mim já é uma segurança, né? Porque aí você é efetivado, você só sai se quiser. Não, você só sai se você realmente cometer algum crime ou fazer alguma coisa muito grave. Mas, senão você tem vários privilégios, porque, por exemplo, você não se aposenta, você tem uma pensão, que na Alemanha é muito significativa, porque
independente da contribuição, e como eu fui como adulto para a Alemanha, tem todas essas questões burocráticas que você estava falando, que músico nenhum pensa, né? Como que eu vou me aposentar, como vai ser a vida. Sim. E eu também fui pensar muito mais tarde, né, sobre isso. E quando você é efetivado, você é um funcionário do Estado, né? Então você vai receber uma pensão, que é uma porcentagem muito mais alta do que uma pessoa que se aposenta. Sim. E é independente da contribuição, é baseado no seu salário final, né, nos últimos 2 anos antes de você se aposentar. Então, para mim, foi um grande privilégio e realmente deu aquela... Tirou um pouco daquele peso, daquela correria de ficar correndo atrás de concertos, de entrar em contato, de querer ter que fazer conexões, todas essas coisas que sempre foram difíceis para mim. Isso veio muito tarde na minha vida, essa consciência de que você tem que vender o seu peixe, de que você tem que correr atrás, de que você tem que escrever cartas para os apresentadores, de que você tem que acquirir cantores, que você tem que se apresentar para as pessoas que não sabem quem você é, mas falam assim, você não sabe quem eu sou, mas você precisa saber quem eu sou. Isso para mim sempre foi muito difícil. Eu nunca me acreditei assim, eu nunca me achei a última bolacha do pacote. Mas você, vai chegar um momento lá de você estar depois de vários concertos que você falou, e você já é chamado, né? Assim, algumas vezes, sim. Hoje em dia a gente está vivendo outras dificuldades desde da Covid, né? Como eu falei, assim, antes da Covid eu cheguei a tocar 40 concertos, hoje eu estou feliz se são 12. Mas é uma outra realidade que eu estou vivendo, e também existe uma coisa muito difícil para as pessoas aceitarem, que é uma realidade também no mundo da música clássica, porque a influência da mídia social, a influência da cultura popular, ela chegou na música clássica. Sim. E ela chegou de uma maneira muito negativa, eu acho. Porque toda essa coisa da aparência, do estereótipo de beleza, do que é cool, né? Da popularidade, da necessidade, da acessibilidade da música clássica para um público maior, porque existe dificuldade de venda, de empreender, né? Como você perde o poder, você perde a essência, mas você desvia um pouquinho, né? Não, você tem que se vender, você tem que se prostituir, essa é a palavra mais adequada. Então músicos sempre se sentiram assim, mas hoje em dia eu acho que é muito mais. Mas só para completar essa ideia, e também tem assim, uma coisa que a gente tem que lidar bem com isso, porque eu nunca imaginei que aos 53 anos eu ia pensar sobre etarismo. Não como músico clássico, porque eu sempre admirei grandes músicos que tinham muita idade, e quanto mais velhos, melhores, mais incríveis. Na sua parte acadêmica também, isso exatamente. Nem te influencia tanto. Então, e essa é uma coisa que você vê, por exemplo, até mesmo na Europa, hoje em dia as pessoas, o nível é tão alto, né? Tem pianistas solistas extraordinários que estão seguindo carreira de acompanhadores de cantores, que tem um nível maravilhoso pianisticamente, tem uma sensibilidade incrível, não tem essa, são solistas, você sabe acompanhar, que nada. Tem muita gente talentosa em tudo quanto é lugar, e que são muito jovens e que já começaram a se destacar internacionalmente. Então, os caminhos vão se abrindo, né? Então, eu sou mais um segredo. Claro que eu recebo convites e eu tive a oportunidade, continuo tendo a oportunidade de tocar internacionalmente, embora eu nunca tenha feito o meu debut no Brasil, por exemplo. As pessoas não sabem necessariamente do Marcelo Amaral ser essa pessoa que faz essa especialidade fora do Brasil. Essas coisas são coisas que a gente tem que viver com elas. Assim, eu nunca me ocupei de dizer para ninguém, olha, tá sabendo que eu sou o primeiro brasileiro na história da Alemanha a ocupar essa posição? Não, nunca foi uma coisa que eu me preocupei com ela. Mas, mesmo porque as prioridades da minha vida são outras. Marcelo, você falou uma coisa que eu acho muito importante e interessante. Nessa história toda, você teve muito contato com muita gente. Até que ponto o relacionamento profissional, né, o lidar com as pessoas, o que você teve que adaptar, o que você teve que mudar com relação à relação, né, o relacionamento com a pessoa? Você falou que teve professores que eram difíceis, né, com quem você teve aula, com quem você trabalhou. Como que você lidou com a parte de relacionamento? Eu até acrescento isso daí dentro da pergunta, se existe também muita diferença culturalmente, assim, estou falando de estado, tem Brasil, experiência Brasil, Estados Unidos e
e no caso aí a Alemanha, né? É diferente ou no fundo, musicalmente, é igualmente diferente? Você tem que aprender, você tem que totalmente Eu acho que no Brasil a gente vive uma doença. Uma doença que se chama falta de distância entre a profissão e o pessoal. Então, por exemplo, professor é tia, é mãe. Né? Assim, a gente aqui, a gente precisa das relações afetuosas. Né? E aí você perde a objetividade. Então, por exemplo, se você não tem uma certa autoridade, na autoridade não estou no sentido, não no sentido ditador, né? Autoritário. Se você não tem uma certa autoridade. Uma autoridade conquistada. Uma autoridade conquistada. E você estabelece uma clareza sobre qual é a minha função no nosso relacionamento profissional e musical e qual é a sua responsabilidade, então a gente perde esse reconhecimento sobre os direitos e os deveres. E aí é uma complicação, porque às vezes eu vejo, aqui, professores, e aí você realmente não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Você não consegue e não vai ser uma relação de longo prazo. Vai chegar uma hora, vai rachar, porque... E é óbvio que você precisa dessa coisa da capacidade de identificar qual é o momento em que a aproximação, o reconhecimento, o elogio, ele é essencial para aquela personalidade se desenvolver. Mas ela tem que entrar num ambiente de grande clareza. Né? E isso foi uma coisa que eu realmente aprendi na Alemanha. Na Alemanha, né? Eu acho que deve ser, né? Ali, por exemplo, é bem dividido os papéis. Sem falar que existem riscos enormes na universidade, a gente é muito consciente sobre nem sequer abraçar um aluno, nem dar a mão. A distância física, ela é imperativa. Eu, como sou brasileiro, e os alunos me conhecem, e os alunos me conhecem, entendem que a minha, digamos assim, a minha aproximação física não tem nada sensualizado ou sexualizado nela. Eu vivo uma experiência diferente até mesmo dentro da minha própria escola, inclusive com os meus colegas. Porque músicos são internacionais, eles são todos tete-tete, físicos e tal. Mas mesmo assim, eu tive que modificar muito isso. Essa é a primeira coisa que é muito diferente de nós no Brasil. Quer dizer, já uma distância física, literalmente falando. Para criar essa coisa do respeito, para não sexualizar, para não criar essa ideia de que isso também é uma oportunidade para outras coisas que não tem a ver com a proposta que você vai fazer. No Brasil a gente não vive isso. Né? A gente sabe, nós podemos fazer de conta, mas a gente sabe que o buraco vai embaixo. Nos Estados Unidos também existia, sabe, um buraco negro ali. Não era nem uma coisa nem outra, já era muito mais profissional. Mas ainda tinha. Mas, assim, eu senti assim, por exemplo, na minha relação com a minha sogra foi psicologicamente muito destrutivo, porque ela era uma pessoa extremamente negativa, extremamente exigente. Então, eu tive sorte de que eu tinha, assim, coluna para aguentar aquele tipo de personalidade. Eu não acho que ninguém aguentaria no ambiente que eu vejo aqui, ou da onde eu vim, ou dos meus colegas da faculdade aqui. Eu acho que eles não dariam conta de uma pessoa que nunca fala o que é bom. Você nunca faz nada bom. Ela só corrige, só mostra que você ainda não consegue. E aí eu aprendi com ela, assim, na verdade eu cheguei na Alemanha meio assim, que foi uma coisa ruim para as pessoas que trabalhavam comigo, porque eu notei assim, eles respeitavam, mas eles sentiam assim muita exigência. E aí para isso, que até uma história muito engraçada na faculdade sobre isso. E aí eu aprendi que não existe preto e branco, não é? A gente precisa criar um filtro na maneira de se comunicar, porque a gente não pode falar só o que a gente pensa, mas a gente também não precisa mentir, a gente não precisa pôr panos quentes, a gente não precisa fazer de conta que uma coisa é boa que não é boa. Você tem que entender assim, como que é, não sei como dizer em português, assim, qual é o seu standing, para que você, o que é que você defende, o que é que você acredita. E isso foi uma coisa assim que hoje em dia eu tenho muito clara para mim, assim, eu não me sujeito a certas coisas.
mais, porque não diz respeito à pessoa que eu sou, eu vou ser infeliz. Você já chegou no nível, eu acho que você pode estar tentando... Não acho que é isso. Você não acha assim? Não, no passado você aceitou, mas se você não tivesse passado por todo esse processo, por todos esses abusos, hoje em dia às vezes você talvez não, mas eu acho assim, que a gente, pelo menos eu acredito, e eu falo isso até para os meus mestrados, aprenda a entender com quem, sobre quais condições você pode ser você e fazer o melhor trabalho que você pode fazer. Se você vê que tem uma pessoa assim que tem problemas psicológicos, que é muito complexa, que é muito difícil, é talentosíssima, maravilhosa, mas você não... Essa relação pessoal não vai ser boa, não assuma essa responsabilidade, a não ser que você realmente queira. Então, hoje em dia, assim, eu já encontrei... Mas hoje a sociedade mudou, os jovens mudaram muito. Também. Então, assim, eu pelo menos entendi que para você ser um bom professor, você tem que poder trabalhar com todo mundo, mas você não precisa fazer isso. Né? Quer dizer, você tem que ter capacidade de atingir, de se comunicar com um grupo muito diferenciado de personalidades, de capacidades, de inteligências, mas você também tem que saber aonde você vai ser mais eficiente, aonde você vai poder contribuir mais, adicionar mais. Né? Eu sou uma pessoa que não acredita em subtração no ensino, eu acredito só na adição. Então, para eu conseguir adicionar, eu tenho alguma coisa. Você tem que adicionar realmente na vida dele alguma coisa diferente. Eu também tenho que entender que são pessoas que eu vejo que nós somos diferentes, mas eu tenho um interesse, eu consigo entender assim, existe uma comunicação, eu consigo lidar com essa personalidade que talvez uma outra pessoa não consiga, mas eu não consigo lidar com essa personalidade. Eu acho que isso também é muito essencial. E lá na universidade você tem, assim, basicamente, como que é dividido os alunos? Mais de fora, mais alemães, de fora? Tem de tudo. Assim, houve anos em que a gente teve um grande número de alunos da Ásia, da Coreia e da China, alguns poucos japoneses. Houve toda uma fase, vários anos, onde eram muitos. E agora as coisas estão se relativizando. Eu tenho alunos na minha classe que são da América Latina, da Colômbia, da Espanha, da Itália, da França, alemães, chineses, japoneses, americanos. E o idioma mais usado na aula é o alemão ou o inglês? Não, o idioma oficial da universidade é o alemão. Né? Então, mas quando a gente tem muitos alunos que fazem esse programa do Erasmus, que eles vêm só para um semestre, um ano, aí são os alunos que ou você fala a língua deles, né, ou você fala o inglês, como a maioria deles. Entendi. Então, assim, no meu dia a dia é uma mistura. Só mais uma pergunta. Você acabou de tocar no assunto da internet, das redes sociais. Como atualmente você tem trabalhado com relação a isso? Porque, assim, eu sei como é lá, né? Mas tudo é pela internet, prova pela internet, não dá para fazer presencial. Não, as partituras, né? Você acaba trabalhando todo na esse peça. processo, todo esse processo, como que você trabalha lá? Depende quais são as suas crenças. Por exemplo, eu me recuso a dar uma aula online. Eu não acredito realmente eu não acredito. Eu tenho que dizer, eu não acredito. Eu nunca vi ninguém realmente sendo fantasticamente eficiente em aulas online, a não ser que seja uma coisa assim muito específica. Sim. Mas eu trabalhar com cantor e pianista online, impossível. Para mim. Mas eu tenho amigos, eu tenho colegas que fazem, que são eficientes. E eu acho assim, a questão da mídia social é a representatividade. Eu acho assim muito perigoso. Sim. Porque ela cria uma falsa realidade. Né? Você tem a impressão mas você também pode destruir a sua imagem. Então as pessoas que, com os meus alunos, eu tento pelo menos orientar, assim, se eles vão postar alguma coisa com a qual eu me importo, ou que tem a ver com o meu trabalho, por exemplo, eu sou extremamente exigente. Já fiz alunos tirarem tudo que eu achei que não prestava. Né? Então assim, eu acho assim, colocar coisas desafinadas, mal tocadas, é absolutamente inaceitável. O problema é seu, você vai fazer isso com a sua vida, mas eu não quero estar associado a isso. Então, se eu estou numa instituição e um aluno meu, sei lá, posta uma coisa desafinada, eu acho abominável. Totalmente desnecessário. Desnecessário. É uma falta, desrepresenta os meus conceitos, a minha estética,
os meus conceitos de qualidade. Então, assim, se for feito dentro desses critérios, eu acho que isso que é importante. E eu sempre falo assim, cuidado para não fazer de conta que você é uma coisa que você não é. Porque se você receber uma oportunidade baseada naquela falsa realidade, você realmente vai viver o síndrome de charlatão, né? Assim, aí não vai dar certo. Bom, eu tô satisfeitíssimo. E você, eu falei demais. Foi maravilhoso. A gente já veio, já acho que até mais de 1 hora e meia. Sai fluindo assim. Bom, como você vem basicamente cada um 6 ano? meses, 6 né? meses. Eu volto em agosto já. Ah, então beleza. A gente faz umas coisas. Faz uma outra, fala de outras partes. Bom, obrigado. eu não vou Muito falar obrigado, nada, eu vou muito passar bacana para ter Yara. conhecido aí Obrigado sua a vocês. história, né, seus desafios, e é sempre um aprendizado, né? Eu acho que para nós aqui que estamos já verificando isso, tão bom, né? Eu falo assim, pena que a gente não fez isso daqui quando eu tinha 30 anos atrás. Muita coisa, você pega a aprendizado de um, de outro, né? Ajuda muito. Mas a vida é sempre aprendendo, você tem que estar sempre aprendendo, né? Então isso daqui pra gente é um palco aqui de aprendizado enorme. Muito obrigado, parabéns aí pelo que você conquistou aí. E isso daqui é uma pequena lembrancinha que a gente fez para o nosso entrevistado. Hoje em dia você tem que beber bastante água, e você leva uma banha. É um pouquinho do Brasil para você carregar aí. Muito obrigado. Marcelo, quem desejar saber um pouco mais sobre a história do Marcelo, sobre como é o Marcelo, o Instagram, te acompanhar nos seus. É só entrar na internet e colocar marcelo.amaral.leadpianist. Viu? L-I-E-D pianist. Entendeu, né? Tá escrito aqui, mas eu sou burro. Repete, por favor. Marcelo.amaral.leadpianist. Entendeu, né? Aí você quer saber mais sobre o nosso podcast? Por favor, Daniela. Aí você entra no Beethoven.conservatório, nosso Instagram, ou então todos os papocasts por inteiro você consegue assistir no nosso canal do YouTube, Conservatório Musical Beethoven. Bom, eu não tenho mais nem o que falar depois desse papo maravilhoso. Essa aula, né? Essa aula pessoal. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, Foi um Marcelo. prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.